Isso é tecnologia para a vida. Bem-vindos ao Insegurança em Pauta. Meu nome é Joelma Dvoranovski e eu sou doutora Segurança. E nós estamos aqui hoje para falar sobre todas as inseguranças da nossa sociedade. E eu estou ao lado do meu amigo João Pedro Coimbra Nogueira Neto, que é parente do Dom Pedro. Quase. Né? Porque com esse nome comprido Vim da terra dele para tentar ajudar nesta questão da segurança ou insegurança. E, para quem não sabe, João, ele é um português de Portugal. É isso, né? Assim, ninguém percebeu, então obrigado por ter esclarecido o meu sotaque, não dá para entender. E ele veio me ajudar para a gente conversar com uma pessoa que hoje o assunto vai ser insegurança bancária. Quem que nós trouxemos hoje? Douglas, nem mais que Douglas, é uma das pessoas que mais entende desta área. E ao nosso lado, Douglas Preu. Acertei? Acertou. Viu o meu sotaque de Portugal, Douglas, né? É uma satisfação muito grande estar com vocês aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre segurança bancária, as suas benesses e as suas falhas. O Douglas, ele trabalhou muitos anos no setor de segurança, né, bancária, e ele tem uma expertise muito grande. Ele veio dividir conosco, né, porque todo mundo tem medo de ir ao banco. Eu realmente tenho. Eu não gosto de ir porque eu acho que é um momento que a gente fica muito fragilizado. Então, o Douglas vai contar pra gente aqui toda essa história dele, na parte de agências bancárias, né, Douglas? Conta pra gente aí. Até para nós entendermos o que hoje está a ser feito na área de segurança, para sentirmos menos insegurança. Para ir ao banco, porque eu tenho medo de ir ao banco. Então, eu passei boa parte da minha vida trabalhando em agência bancária. Então, essa insegurança que a população sente ao ir ao banco, ela é mais um misticismo do que aconteceu na década de 80 e na década de 90, onde você tinha mais de 200 assaltos a banco só no estado de São Paulo. Nossa. Então, por mês. Por mês? Por mês. Então, foi quando foi criado a 5ª Delegacia de Roubo a Banco. Aí você vai ter ícones no cenário como Matsu, como Honda. Atualmente, quem está à frente da delegacia é o Dr. Pedro, que poderiam relatar com uma infinidade de detalhes aqui como que funcionava essa questão dos assaltos. Só que quando você tinha o 157, era o assalto, a mão armada, de fato existia uma violência, até uma violência não física, mas psicológica, com as pessoas para poder acessar o dinheiro. E naquela época lá a gente vai lembrar que tinha muito cheque, muito dinheiro circulando dentro das agências, o que não é a realidade de hoje. Mudou com o advento bastante, da né? eletrônica e da informática, você passou a ter menos dinheiro circulando. E menos necessidade de deslocar ao banco. Né? Exatamente. E o que mudou nesses últimos anos nas agências bancárias? Porque antigamente não tinha nem câmeras de segurança, né? E hoje a gente fala de câmeras, fala de sistemas. O que mudou, assim, tu que conhece bem, essa mudança? Primeiro, se eu não estiver equivocado, no ano de 1982 foi criada uma regulamentação para legislar sobre segurança bancária, que é a 7.102. E através dela começou a se obrigar as instituições financeiras a passar a ter equipamento de segurança que pudesse evitar ou causar um transtorno para que o bandido não acessasse o dinheiro com tanta facilidade como tinha no passado. Foi quando criou a porta giratória, criou um retardo para cofre. No finalzinho da década de 80 começou a usar o VHS como sistema de gravação de vídeo, que perdurou até meados da década de 90. Que eram os DVRs, é isso? Não, na época eram os videocassetes. Nossa, mais Videocassete antigo mesmo. A maioria das agências tinham 60 fitas, então você trocava uma pela outra e ia gravando. E essa introdução dessa tecnologia já reduziu a criminalidade na altura? Na realidade, a segurança ela é feita por camadas. Uhum. E eu falei para uma grande empresa fabricante de produtos de segurança que não adianta você fazer o equipamento para gerar autópsia. Isso serve para uma investigação. Claro. Mas você precisa trabalhar com a prevenção. A grande saída para tirar a insegurança para a segurança é o preventivo. E isso deu para as investigações, para as delegacias, um insumo para correr atrás de quem assaltou. Mas o produto do roubo, ele é pulverizado muito rápido no mercado.
Então a solução passaria mais por alarmes preventivos. Se fosse para olhar para hoje, a grande solução são os analíticos. Analíticos, desculpa interromper, são os vídeos analíticos, é isso, né? São vídeos analíticos. São softwares que a gente tem nas câmeras, né, para todo mundo entender, que na verdade uma câmera vem com um software, que é a alma dele, né? Como um corpo que tem um espírito. É mais ou menos isso, né, Douglas? Exatamente. E através desses vídeos analíticos, essas configurações de bits e bytes ali dentro da câmera, você começa a perceber uma ação que pode ser delituosa dentro do ambiente. E aí vem a prevenção do incidente. É isso. Exato. Foi muito importante a gente trazer o João, porque o João ele conhece muito bem essa parte de cidades inteligentes. Ele trabalhou muitos anos numa empresa que desenvolveu todos esses sistemas, essas soluções. E o Douglas, ele trabalha com os bancos que estavam inseridos, né, nessas cidades inteligentes. Então, daí esses softwares, esses analíticos se conversavam, é isso? A segurança acaba por ser um pouco... o sistema que se vai aplicar acaba por ser semelhante, não é? Tanto no banco como numa cidade, não é? No fundo eu quero ter o quê? Eu quero ter um sistema gestor de incidentes que me permita melhorar a minha operação. É isso um pouco que o Douglas está aqui a falar, ou seja, a partir do momento que eu analiso a minha cidade e começo a identificar padrões, atividades e junto a isso uma parte de operação, eu consigo melhorar a segurança. Não é? Eu penso que é um pouco isso que o Douglas está aqui a introduzir, que os alarmes e com essa análise de comportamento e tudo mais, eu consigo gerar uma operação que previne esses incidentes. Penso que é por aí, não é? Eu acho que eu posso falar que o Douglas trabalhou 30 anos no Santander, né, Douglas? Posso falar? Foram 30 anos. São 30 anos que ele trabalhou lá, e desses 35 foi especificamente na segurança bancária. Eu fui instado a assumir a segurança bancária desde a morte do Vaz, do Renato Vaz, que era o gestor de segurança do Santander. Nós tivemos alguns contratempos com alguns profissionais que não se encaixaram. E o presidente do banco me fez a oferta enquanto eu estava lá em Pernambuco para assumir a segurança. E daí eu tenho alguns dados para a gente conversar, que em 2016 o Santander tinha 200 assaltos por mês, tinha 200 disparos de alarme por mês nas agências. Bom, assim... Conta um pouquinho dessa história. E depois diminuiu para 98% depois que o Douglas entrou, né? Por isso que ele virou especialista em segurança bancária para resolver esses problemas. Então conta isso pra gente, porque são os dados que me trouxeram aqui. A grande situação é que eu não vinha do mercado de segurança. Eu era um gestor da área comercial. Então, eu tinha a oportunidade de perguntar os porquês e entender o porquê das falhas. E quando eu cheguei na segurança de fato, nós tínhamos muitos eventos que eram tratados até a quarta-feira do dia seguinte. Então, eventos de sábado, domingo, sexta-feira, eles eram tratados até a quarta-feira. Eu apelidei de Kinder Ovo. Sempre vinha uma surpresinha ruim, porque a gente era atacado e não sabia. E o vice-presidente na época, o Paiva, ele falava que ele só queria ser informado pela segurança. A gente era informado pela televisão, pelas rádios, pela polícia, menos pela segurança. Os problemas que aconteciam no banco, o presidente era informado diretamente pela TV. Ninguém passava para o vice-presidente. Porque a gente não tinha a informação em tempo real. Nós tínhamos quase 7 milhões de disparos de alarmes por mês. 7 milhões. É humanamente impossível você achar que alguém de uma sala de monitoramento vai conseguir avaliar um disparo, fazer a correlação com a imagem e no final do dia trazer a solução lá para a ponta. Então, as pessoas ainda apostam somente em CFTV e alarme, sem olhar de fato um sistema parrudo para fazer a gestão e descartar o que é desnecessário, para você ter de fato o que é necessário para fazer a operação funcionar. É interessante o facto do Douglas não vir da área de tecnologia, talvez seja uma grande vantagem, porque permite o foco na solução, não tanto na tecnologia, ou seja, eu não olho tanto para qual é a câmara, qual é o DVR ou o DVD ou o que era na altura, eu olho para a solução. Então, o resultado que vai ser entregue. Ou seja, né? O que é que eu necessito para melhorar a segurança? Talvez daí
ou certamente aí está grande parte do sucesso das soluções implementadas pelo Douglas, que hoje são, enfim, amplamente, o Douglas é uma referência no mercado bancário. Então, é sair da caixinha, né? É pensar fora da caixinha. Esse foco na solução talvez seja um dos pontos interessantes, porque muitas pessoas se preocupam com isso. Vou instalar câmaras, vou instalar DVR, mas o que é que eu quero atingir com isso? Não é? Ou seja, e agora estamos a ver que o objetivo na altura era ter uma informação mais atempada, ter alarmes que me permitissem uma ação mais eficaz. Penso que é por aqui, certo? Exato. E assim, as pessoas tratavam segurança por segurança. E segurança pode ser tratada por inteligência de mercado, pode ser tratada por varejo, pode ser tratada por marketing. Você dá o destino da imagem para que ela possa ser utilizada da melhor forma possível. Então, todas as pessoas colocavam a câmera e falavam assim, agora eu estou seguro e agora eu fico com o monitoramento. Só que o investimento na área de segurança ela é pequeno. Ou então, seja, você precisa... o monitoramento por si só não resolve. É como a gente fala, né? Pendurar as câmeras não adianta nada. Você tem que ter todo um sistema envolvido, né? Pessoas treinadas, análise de dados, porque tu deve ter trabalhado com muitos dados, né? Então, tu tinha disponibilidade de muitos dados e tu analisava esses dados para trazer uma solução, assim. É como uma estatística, tu trabalhava... Porque muita informação, né? Eu sou Black Belt de formação também pelo banco que foi comprado pelo Santander, que foi o ABM, e a minha vida era desconstruir para reconstruir e fazer o processo funcionar da melhor forma possível. Eu peguei todas as ocorrências que o banco teve na última década, eu li uma por uma para identificar o modus operandi, gente, correlacionar que dedicação, com a imagem. Por isso que ele é o melhor hoje, né? Correlacionar com a imagem e fazer com que o sistema funcionasse na prevenção. Nós tínhamos uma perda de 200 milhões de reais por ano entre reconstrução de agência, perda financeira, perda de tecnologia. E se tudo estiver caminhando bem da forma como eu deixei no dia 30 de julho desse ano, não vai chegar a 2,5 milhões de perda esse ano. Fantástico. E eu gostaria de compartilhar com todas as pessoas que estão nos assistindo um pouquinho da história do Douglas. Porque que ele saiu, né, desse mercado de segurança. Não foi porque ele foi mandado embora, ao contrário. Com muito pesar, né, que o banco teve que abrir mão do profissional em prol da pessoa do Douglas. Então, conta pra gente um pouquinho, Douglas. Eu achei muito bonito. A gente estava ali nos bastidores conversando, achei muito bonita a tua história. Eu peguei o vírus, peguei o Covid no final de fevereiro, início de março, fiquei internado, fui para a UTI. E entre o momento que os médicos tentavam salvar minha vida, eu liguei para minha esposa e falei que eu tinha tomado a decisão de deixar o banco. Não porque eu não gostasse do banco, não gostasse do que eu estava fazendo, mas é que as minhas prioridades naquele momento ali, elas foram totalmente revistas. Primeiro família, depois trabalho. E a partir de então, eu permaneci no banco mais 4 meses, e numa negociação acertada com o jurídico, com o RH e com a vice-presidência de meios, a gente conseguiu se acertar e eu fui liberado para poder fazer o que eu estava com disposição, que é ficar do lado da minha família. E graças a isso, né, ele está do lado da família e ao nosso lado também. Exatamente. Porque se ele estivesse trabalhando no banco, ele não estaria aqui com a gente, né? Hoje ele estaria trabalhando, vendo os 2 milhões de alarmes, né, de disparos. Que eu pensei bom. que era 2 milhões de euros, você ia falar que eu recebi de salário. Mas é muito bonita a história dele, eu acho Fantástico. Interessante para a gente compartilhar. Fantástico. E o que mais temos para falar aqui, vamos ver, de segurança? Vamos lá, tem uma João. pergunta interessante, né? Que uma coisa que me preocupava. Eu, como bom português, eu fui sócio de uma confeitaria em outra vida que não esta vida da segurança e smart cities, e uma das grandes preocupações que nós tínhamos era saidinhas de banco, não é? Ou seja, a saidinha de banco. E então eu gostaria de entender, ou seja, o que é que hoje está sendo feito, o que é que foi feito para prevenir, não é? Ou seja, o que é que hoje está sendo feito para prevenir, e qual a responsabilidade do banco nisso. Ou seja, entender um pouco, ou seja, se eu sou assaltado ao sair do banco, qual a responsabilidade do banco? Ou seja, no fundo, o que está sendo feito para diminuir essa insegurança, né, que foi uma que eu senti bastante na altura. Nós tínhamos loja ali no centro de São Paulo, então era uma região muito movimentada, e gostaria de entender o que está sendo feito. E o nosso banco, curiosamente, era o Santander.
Vamos lembrar que em 1982 criou a regulamentação para a instituição financeira, que é a Lei 7.102. Então, aquilo ali delimita as responsabilidades, tanto do banco quanto do cliente. A grande dificuldade hoje, e continua sendo há pelo menos 40 anos, é a movimentação do numerário. Achar que pode contratar um guarda-costas, um segurança, um policial para fazer a guarda, para levar dinheiro para dentro da instituição financeira, é um mau erro. Claro. Porque a informação ela pode sair de dentro da empresa, pode sair de dentro do banco, pode sair de alguém da rua que está verificando a pessoa tendo um comportamento de depósitos elevados ou saque elevados na conta corrente, que acaba ocasionando a ocorrência. O primeiro grande senão desse processo é evitar o uso do numerário. Usar o Pix, usar o TED, usar o DOC. Mas quando tenho que usar, imagina, eu sou um pequeno negócio, eu tenho que ter dinheiro trocado, eu tenho que fazer realmente esse saque, eu tenho que ter numerário. O que é que hoje o banco está fazendo e qual seria a minha melhor solução? Existe um seguro se a pessoa for roubada na frente do banco? Não. Não? Para se ter uma ideia, nenhuma seguradora queria fazer seguro de banco. Não fez nenhum seguro de banco no período que tinha as explosões. Porque isso é considerado um ataque terrorista. Não é um ataque, isso não é aos caixas eletrônicos. Isso não é um furto, isso não é um assalto, isso não é um roubo. Então, hoje, para a saídinha do banco, eu não estou coberto. Ou seja, se eu for assaltado, a responsabilidade é... Se estiver dentro das dependências do banco, o banco se responsabiliza. Na porta do banco para fora, Já responsabilidade. Aí já é da segurança pública. Aí é da Polícia Militar, da Polícia Civil. E o banco o que é que acha que poderia fazer mais, se é que pode fazer, para melhorar essa segurança na saídinha? Então, Ou o que é que hoje existe que melhora para a pessoa se sentir um pouco mais segura? eu vou te falar enquanto eu estava na ativa do banco, que foi feito? Como foi feito o meu projeto. Claro. Meu projeto foi dividido em 4 fases. A primeira fase é a unificação de modelos, para que você não tenha sobressaltos de integração sistêmica. Então, tudo conversando a mesma linguagem. Na sequência, você entra com um software parrudo, fazendo toda essa correlação de imagens mais os eventos de intrusão. E na terceira parte, você entra com um sistema parrudo de defesa, com automação, se correlaciona as informações para evitar a explosão, evitar o sequestro. E por 4, que precisa ser implementado agora, está à disposição do banco, o projeto inteiro, são os analíticos. Porque a partir do momento que eu reconheço quem são as pessoas que estão fazendo o ataque, eu faço preventivo. Isso serve também para Smart City. Esses ataques de cangaço, você só funciona com segurança. Se o Douglas é um malfeitor, se eu sei que ele vai para a cidade de Varginha e ele chegou na detecção da imagem, eu trabalho preventivo. Fazer o uso das imagens pós-evento, eu brincava que isso aqui era autópsia. Claro. O evento já aconteceu, já perdeu, já tem corpo, então não é o legal. O que eu faço para evitar o ataque? Aí então eu utilizo os videoanalíticos, que vai propiciar a redução das perdas. Seria mais ou menos assim, para explicar para o pessoal. Quando ele fala dos vídeos analíticos, a gente tem 20 carros blindados que passaram pela entrada da cidade e as câmeras filmaram, é isso, né, Douglas? E identificaram que aquelas placas são de carros blindados. Opa, peraí, isso já é uma prevenção. Você tem 20 carros, né? Você pode correlacionar, é isso que serviria os analíticos. Isso, porque o grande X de tudo é a integração de informações. Todo mundo tem muita informação. Polícia Militar, a inteligência da Polícia Militar tem muita informação. A inteligência da Polícia Civil tem muita informação. E não se conversa. Da Polícia Rodoviária Federal. Você tem pequenos grupos que conseguem se conversar e acabam fazendo operações como que foi a de Varginha, que evitou um ataque a alguma instituição financeira, que nós sabemos qual seria a vítima em Varginha, por inteligência. Mas se você correlaciona todas as informações que você captura na entrada da cidade, todas as informações que você captura nas câmeras de banco, através de um sistema totalmente integrado, você evita qualquer tipo de situação que coloca em risco a comunidade. A sociedade, ela deixa de ser vítima
de ações delituosas como as que têm acontecido com o Novo Cangaço. Então, hoje o banco é mais seguro porque tem sistemas analíticos, não é? de análise de algum tipo de comportamento, por exemplo, se são duas pessoas, se há alguma pessoa de interesse, que já geram uma ação e já geram um determinado tipo de alarme. Então hoje os bancos começam a ser menos interessantes para os bandidos, portanto está mais segura a questão dentro do banco. Obviamente depois tem a questão fora do banco, já não diz respeito a vocês, mas que diz mais respeito à parte de segurança pública, não é? A instituição Santander, de 2016 a 2021, conseguiu, junto com a Polícia Civil e a Polícia Militar, tirar mais de 6 mil bandidos da rua. 6 mil bandidos. 6 mil. Utilizando analítico e utilizando a sala de segurança. Nosso sistema de monitoramento, ele funciona 100%, zero de falso positivo. Então, quando você interagia com a polícia, já dava a condição que a pessoa estava, a polícia fazia o flagrante e a gente usava o jurídico para poder fazer a autuação e participar da audiência de custódia. Então, a nossa taxa de conversão na audiência de custódia era de 88%. 88%. A polícia, ela tinha de 27% a 28%. O banco já pegava o humilhante, já levava para a delegacia? A polícia levava. O banco, ele não tem atuação de polícia. Ele tem atuação de segurança privada. Então, a gente identificava, atuava junto com a polícia. Nesse conglomerado, o delegado ofertava a denúncia, registrava, mandava para o Ministério Público. A gente participava da audiência de custódia já com o advogado para garantir que ele não saísse na audiência de custódia. E ali preservava a integridade do banco, a integridade física do banco e a financeira. É muito interessante que são informações que não chegam ao público em geral. Não é? Ou seja, nós temos a ideia que passa, enfim, obviamente, eu estou um pouco mais por dentro, mas para o público passa que nada está sendo feito. E agora estamos a ouvir que, enfim, que está sendo tudo o que é possível está sendo feito. Não é? Nós estamos aqui a entender da nossa conversa. Eu tinha aqui uma questão. Mas eu posso te interromper um pouquinho? Óbvio. Para pegar esse gancho da saidinha. Mas eu vou contar uma história da entradinha. Eu acho que é esse o nome que eu vou dar. Pegaram uma senhora, né, lá no sul, em Porto Alegre, pegaram essa senhora na rua, colocaram ela dentro do carro, falaram assim: a senhora vai no banco e a senhora retire 5 mil reais e volte aqui e traga o dinheiro. Se a senhora não fizer isso, eu vou fazer alguma coisa com a senhora. Deram a bolsa para essa senhora e a senhora foi no banco. Retirou os 5 mil reais, não falou nada para ninguém, voltou e entregou o dinheiro pro meliante. O que a gente faz com esse tipo de gente? E isso que eu não vou contar para vocês, que era a minha mãe, hein? Okay. Quando ela me ligou, eu não acreditei, mas a mãe, eles estavam te pressionando, eles foram, alguém entrou no banco contigo? Não, ninguém entrou. Então, eu acho que também tem um pouco disso na população, né? Esse medo, essas são questões que... Mas é um medo justificado, parece. Mas sem arma, sem nada, como é que a pessoa faz? Eu digo que é a entradinha de banco, né? Entra, pega e traz. Eu vou usar alguns termos técnicos aqui e a gente vai traduzindo os termos técnicos. 157 é assalto à mão armada. 171 é estelionato. 121 é assassinato. Nenhum bandido deixa de conhecer o Código Penal. Conhece muito mais que advogado criminalista. Se ele sabe que ele vai infringir uma lei, ele não vai pegar que tem maior potencial ofensivo. Ele não quer passar muito tempo na cadeia. Então, quando o cliente está sob coação, ele precisa comunicar o gerente da agência. Porque o gerente da agência vai entrar em contato com a sala de segurança de qualquer banco. E a partir daquele momento, a sala de segurança assume o processo. Então, eu tinha sequestro, passei por 6 sequestros na instituição. Eu falava... Como passou por 6 sequestros? Das agências. Ah, tá. Eu falei assim... Sai o comercial, entra a segurança. E a partir daquele momento, quem toma conta da loja sou eu. Então, já não é mais o gerente na ponta, já não é mais o superintendente, não é o diretor, é o superintendente de segurança. Então, todas as ações são tomadas pela superintendência. E a partir daquilo ali, através da tua rede de contatos, você começa a minar os flancos. E você vem das laterais para o centro. E dos 6 que nós passamos, eu tive dois pagamentos por imperícia de 2 funcionários num determinado estado, e os outros 4 a gente conseguiu prender a quadrilha numa ação muito rápida
integrada entre segurança privada e segurança pública. Lembrando que o Santander, em 2016, era o banco mais atacado a nível nacional. Como era um banco mundial e ele era mais atacado, olhando toda a instituição, era o banco mais atacado do mundo. Nossa. Os números aqui. E por falar em ataques, a questão dos idosos, não é? Ou seja, do cartão, os saques, a aposentadoria, tudo mais. Haveria alguma solução a implementar nesse sentido? Obviamente, tecnologia, ou seja, para evitar que os idosos vão tanto ao banco, não é? A gente precisa estar aberto ao novo. E o novo assusta. Bancarização ela é necessária para desmistificar e acabar com uma série de outras situações, passando do furto físico ao virtual. E através também das benditas falcatruas que acontecem a nível Brasil aqui, por permitir que circule tanto dinheiro. Se a gente bancarizasse 100% das pessoas, nasceu, já tem uma conta bancária, que seja na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou numa instituição privada, acabou a circulação de dinheiro. Se acabou a circulação de dinheiro, acabou o bandido que ataca banco. Ele vai ter que mudar para o mundo virtual. E aí cabe aos bancos se defenderem um pouco mais com firewall, com antivírus e, enfim, uma série de processos. Os ataques cibernéticos também, Aí vou aproveitar esse gancho para perguntar sobre o tema do momento, que é o Pix. Hoje, por exemplo, aqui em São Paulo, o maior problema aqui a nível de segurança tem sido o roubo de celular. Segurança pública, ou seja, o roubo de celular para quê? Para o uso do Pix e tudo mais. O que é que acha que o banco pode fazer nesse caso? Ou o cliente, às tantas tem que ser uma ação do cliente, para nos defender, para diminuir essa insegurança, não é? Tu não viu, desculpa interromper também, aquela pessoa que assaltaram uma moça, daí saíram com o celular, voltaram a desbloquear aí, porque a gente precisava dela, ela teve que desbloquear o celular para eles utilizarem. Eles hoje estão pegando muito pessoas que estão digitando na rua, não é? E pegam o celular aberto e aí já usam softwares, não sei o que eles usam, conseguem fazer um estrago, ou sequestro relâmpago. Agora sequestraram um português ali próximo do shopping JK Iguatemi e fizeram tudo. Utilizaram contas, depósitos, a autorização de depósitos que ele tinha, fizeram tudo o que era possível, não é? Fizeram empréstimos, fizeram tudo o que era possível, utilizaram. O que é que acha que pode ser feito para diminuir? Obviamente, questão de segurança pública, não é? Mas o que é que o banco poderia ajudar a diminuir essa insegurança que é os aplicativos? Eu vou responder a tua pergunta em 3 partes. A primeira focada no Pix. O Pix, quando ele foi concebido, ele estava muito aberto. Open market total. E você não tinha limite, não tinha trava de limite, não tinha trava horário. E aí deixou para cada banco tomar a decisão se colocava trava de limite ou não, se colocava alguma trava de horários. E naquela oportunidade eu fazia parte do Conselho Consultivo da FEBRABAN lá para a segurança, e eu discuti esse assunto, falando que o volume de sequestros aumentaria bastante. Aí eles começaram, mas com o advento do TED não teve esse problema. Eu falei assim, mas o Pix é simples, você abre uma conta fraudulenta com os bancos digitais, porque isso facilitou bastante a abertura de contas. Você abre uma conta, ele transfere o dinheiro, usa aquilo ali, transforma em Bitcoin, acabou. Você não tem mais lastro nenhum do numerário que foi subtraído. Então, precisou começar a acumular um volume histórico de sequestros, começou com sequestro de caminhoneiro. Então, os caminhoneiros começaram a sofrer isso mais na pele do que o cidadão convencional. E para que alertasse o Banco Central de colocar as travas. Então, começou a resolver uma parte. Então, no horário noturno, de 10 às 6 da manhã, você não faz mais qualquer valor. Então, você já resolveu uma parte. Cria-se ainda a dificuldade de você ficar sobre mira de arma e ser sequestrado dentro da sua própria residência fazendo pagamento dos resgates. Isso vai por comportamento. Então, os bancos também já analisam essa questão de comportamento e tem travas para que isso não aconteça. Quando a gente vai para o campo dos celulares, aí fica a dica para a população de uma forma geral. Não armazene a sua senha no seu celular. Eu já fiz isso, gente. Eu já desarmazenei. Se você pegar e entrar se o celular estiver desbloqueado e você entrar
dentro do aplicativo de armazenamento de senha, todas as tuas senhas estão visíveis para quem pegar seu celular. Então, não armazene. Porque os bancos, o que ele fez? Os bancos fizeram, e particularmente o Santander, o superintendente de prevenção a fraudes estava muito antenado com o superintendente de cibersegurança. Então, avaliando em conjunto todas as fraudes que foram ocasionadas, criou a dupla checagem. Com essa dupla checagem, a pessoa simplesmente não transaciona sem estar vinculado com SMS, com reconhecimento facial, com reconhecimento de íris. Então, travou de toda sorte a opção de fazer o uso. Por isso que eu ainda acho que a bancarização da população brasileira vai trazer para a gente aqui a tirar da insegurança para a segurança num processo sem depender do aumento de efetivo da segurança pública. Então, é uma mensagem fantástica de esperança, não é? Ou seja, que realmente aquilo que os bancos estão a fazer, ou aquilo que as pessoas ligadas à área de segurança estão a trabalhar para o mais rapidamente possível diminuir esta fragilidade. Não é? Ou seja, então, realmente, é exatamente isso. O Pix no início era uma aventura. Hoje realmente tem várias travas, tem a questão comportamental, tem tudo fantástico essa informação. Eu vou ter que mudar um pouquinho, a gente não vai refazer nada não, só que está me incomodando o posicionamento. Não, eu vou trazer a pessoal da... No plano geral, pede o que você acha, aqui. Douglas, a doutora Segurança, ela vai te fazer uma pergunta pessoal sobre o cartão de aproximação. Porque eu já tive alguns amigos que perderam o cartão, né, e usaram esse cartão várias vezes, mesmo tendo um limite mínimo. E daí, quando ele foi reclamar no banco, o banco não tinha gerência sobre esse valor. Depois disso, eu peguei e cancelei o meu cartão de aproximação e eu não uso. Eu não sei se o João usa. Eu tenho um caso de um amigo no centro de São Paulo que passaram por ele várias vezes com uma máquina e conseguiram tirar dele um valor alto. Ou seja, foram passando várias vezes por ele, estavam conversando ali no meio da rua e eles foram passando junto à carteira dele, né? Foi passando com uma maquininha e foi sacando. São dois casos aqui para o Douglas nos ajudar a entender. Desse cartão de aproximação, qual é a tua opinião? Eu adoro e uso e sou um super defensor. Primeiro que você não entrega o plástico na mão de ninguém para te devolver um plástico que não seja do teu cartão. Já começa a solução, passa por aqui. Aí vou de novo para a população. A questão da desinformação é o que leva o êxito na fraude. Se você tem um cartão cadastrado e o teu banco permite que você cadastre o SMS, a partir do momento que você passar o cartão, você não precisa nem da filipetazinha do cartão. Ele já vibra no teu bolso e vai olhar o que é. Transação do teu cartão. Já subiu para você. Primeira dica boa, cadastrar o SMS para qualquer transação. Bom, mas o meu amigo tinha e daí ele disse que ele começou a receber os SMS e não conseguia ligar para o banco para cancelar. Então, a pessoa já tinha... O SMS é para te dar o alerta. Tá. É autópsia. Já aconteceu o crime. Já aconteceu. Ali você vai precisar resolver. Seguro do cartão. Todo mundo acha que pagar R$3,50, R$4,50, R$5 o seguro do cartão ali é um dinheiro desperdiçado. Não, esse dinheiro é exatamente para cobrir esse tipo de situação. É uma compra que você não reconhece, é uma fraude que foi feita, está no seguro. Aquele valor pequenininho. Que é nada, vai dar acho que R$30 por ano. Aquele valor que muitas das pessoas acham que não tem que pagar, é aquilo que cobra esse tipo de desvio de comportamento. Então mantenha, mas eu vou ter que fazer para que o banco... Não, você está fazendo para a tua integridade pessoal, sua integridade financeira. Porque efetivamente, se você ler no verso do cartão, a senha e o plástico é de responsabilidade do cliente. Mas nesse caso, que o amigo dele estava parado e as pessoas passando com o cartão, com a maquininha. Armazenamento do cartão é responsabilidade do cliente. Então, o que o cliente precisa fazer? Se proteger, criar a dupla checagem, que é o SMS, e garantir que ele tem um reembolso através do seguro. A pessoa passando, ele começaria o telefone a vibrar. O seguro de cartão, eu vou falar para vocês aqui, o seguro de cartão é mais importante que o seguro de carro. Porque todo mundo tem um cartão. E todo mundo está sujeito a sair pelo portão, ser abordado por um bandido e ter suas finanças comprometidas por um assalto.
Só que se tem o seguro, está coberto pelo seguro. Então, é a importância de entender o que funciona, o tipo de produto. Não existe produto obsoleto. Existe produto que não é aplicável para determinadas pessoas, mas para outras é essencial. No fundo é entender Douglas, e agora a gente vai trazer uma questão da nossa diretora aqui do nosso programa, que ela está muito interessada sobre o cartão que fica no celular. O que ela faz? A gente resolveu gravar porque estava uma conversa tão boa aqui, né? até para se prevenir as viagens a Portugal. O que a gente faz com o cartão que fica no celular? Ele também tem a mesma proteção do seguro. Se você tiver coberto pelo seguro, Ou seja, sem seguro problemas. e SMS para... Usando a hipótese do celular ter sido subtraído. Então, o bandido foi lá e roubou o celular. Ele vai usar para fazer as compras. Está protegido pelo seguro do cartão. Ou seja, recebo o SMS. Não, Posso estar sem SMS, não é? Mas o pelo celular menos... vai estar com Pelo Mas menos eu está com sei seguro. quando mudou... já aconteceu comigo. Eu já tive o cartão clonado do Santander e imediatamente eles identificaram a mudança de padrão, bloqueou o cartão, eu fui ressarcido de tudo, o que eu não identifiquei nas minhas compras, enfim, sem problema nenhum, me enviaram um cartão em menos de 24 horas. E isso devido ao seguro de R$5, esse valor pequenininho que ele paga. E o que é importante as pessoas entenderem é que nós temos o sistema bancário mais avançado do mundo. No Brasil, não tem nenhum país no mundo que tenha um sistema bancário mais avançado. E a gente também tem os bandidos mais avançados do mundo também. Né? Enquanto tem muita gente do bem buscando a oportunidade de fazer o que precisa ser feito da forma correta, tem um exército fazendo os ataques para tentar descobrir alguma vulnerabilidade. Isso permite que a gente tenha um mecanismo vivo de proteção. Então, todas as vezes que alguém estiver fazendo, vai ser usado inteligência artificial. Olha o comportamento do cliente, olha o padrão de gasto. Ele vai bloquear. Então, nem o banco toma prejuízo, nem a seguradora toma prejuízo, nem o cliente toma prejuízo. Claro. Isso é o software que foi desenvolvido, esse software de análise que foi desenvolvido para... É o AI, a famosa inteligência artificial. E aí você fala assim, mas o dono da loja na ponta, ele vai ficar no prejuízo. Existe procedimento de segurança para identificação das pessoas no pagamento, no ato do pagamento. É apresentar o cartão e a identidade. Ah, não estou com a identidade. Desculpe, então, porque até hoje a carteira de habilitação está no celular. Como que a pessoa não tem a condição de se apresentar e mostrar quem de fato ela é? Claro. Então, se a gente precisa pensar como um ser só, mecanismo vivo, banco, sociedade, segurança privada, segurança pública. Se a gente age com segurança, não tem bandido. Bom, então vamos lá. Posso liberar o meu de aproximação novamente? Eu não tenho Pix. A doutora Segurança não tem Pix. Eu não tenho Pix. O máximo que eu faço é uma TED. Então as pessoas podem se sentir seguras para ter esse tipo de serviço que o banco vai estar do lado delas, se elas pagarem o seguro. Se tiver o seguro contratado, especificado porque a venda, ela não pode ser uma venda empurrada, onde a pessoa vem para cumprir tabela, cumprir objetivo mensal. Ela tem que explicar exatamente o que está sendo coberto e deixar a pessoa sair dali entendendo exatamente o que ela tem. É igual o seguro de vida. É bom ter e não precisar usar. Porque se precisar usar e não ter, é terrível. Então, a gente precisa investir naquilo que vai proteger o que a gente lutou tanto para construir. Seguro residencial, seguro de veículo, seguro do próprio cartão para proteger as finanças. É muito triste, né? A pessoa trabalhar o mês todo, ganhar um salário super pequenininho e ainda chegar alguém lá e levar tudo que sobrou. É angustiante, é frustrante, né? Então, eu acho que é importante essa conversa com o Douglas para a gente entender o que a gente deve fazer, os nossos deveres e os nossos direitos também. Então, se teve algum roubo do cartão, a gente tem que entrar em contato, brigar para eles tirarem todas. Então, pessoal, paguem o seguro do cartão, que é importante. E uma questão, e os funcionários do banco? Ou seja, bancos hoje são dos grandes empregadores no Brasil. O funcionário hoje está mais protegido do que estava? Como funciona toda essa questão? Eu não posso falar por todas as instituições, porque eu conheço uma parte do processo como um todo. Mas o grande mecanismo que foi dado para dar um pouco mais de segurança para todo mundo foi retirar a chave do cofre da mão dos funcionários. Isso aqui também é regulamentado por lei.
permite que o cofre seja aberto por 2, 3 pessoas e com o monitoramento da sala. Então não é fácil mais fazer ou burlar o sistema para poder acessar o dinheiro. Sequestrar a família do gerente do banco e você vai lá, essas coisas não acontecem mais devido a isso. Se você for de novo lá, lembrando que o bandido ele conhece muito mais de legislação do que o próprio advogado criminalista. Se ele sabe que um sequestro ele pode ficar de 8 a 12 anos em cadeia, porque é um crime hediondo, ele não vai fazer. Sabendo que ele não vai ter acesso ao dinheiro, sabendo que as instituições financeiras armazenam muito menos dinheiro hoje nos cofres do que armazenavam há 10, 12 anos atrás, ele não vai se arriscar a ser preso, porque é só o bandido burro que acha que a polícia não sabe onde ele está. Inteligência, rastreamento, imagem, vai para tudo quanto é lado. E cada dia que passa, fica mais difícil de se esconder. Fica. Isso é verdade. Então, esse nosso assunto está tão interessante que se nosso programa fosse ao vivo, nós teríamos tantas perguntas que o programa ia ficar com 2, 3 horas. Que o Douglas, ele rebate tudo ele tem, né? Ele tem soluções para... Eu fiquei convencido que realmente a bancarização e os sistemas que hoje PIX, proximidade, tudo, que são sistemas que devemos... A gente pode confiar, né? Que podemos confiar. Olha, e eu vou falar para vocês aqui, eu não fui só funcionário do Banco Santander, como sou cliente do Santander mesmo após a saída. Vou fazer um jabazinho aqui para o Banco Santander. Eu confio 100% em todos os produtos que eu tenho do Santander, de prevenção. Confio 100% no sistema de internet bank, do sistema de mobile, 100%. Eu tenho a capacidade de sair daqui, em qualquer lugar aqui, utilizar todas as facilidades que o banco disponibiliza para o cliente, sem nenhum receio de ser subvertido por qualquer criminoso. Então, é muito tranquilo, muito tranquilo. A instituição precisa te dar a tranquilidade de poder ser cliente. E eu tenho essa tranquilidade de ser cliente da instituição que eu escolhi para ser meu banco principal. Bom, e nosso bate-papo está muito bom, né? Muito mais bom, alguma pergunta para o Douglas? Não, extremamente esclarecedor. Saímos com mais confiança nos sistemas que hoje temos dos vários bancos, não é? Acreditando na bancarização e o que ela pode trazer de benéfico para a população. Então, fantástico. Muitos parabéns pela simplicidade e pela objetividade da explicação que nos deu. E muito obrigada de compartilhar todo esse teu expertise aqui conosco, né, nesse programa com a Doutora Segurança. E as pessoas podem assistir esse programa nos canais da doutorasegurança.com.br, nas mídias sociais, todos os nossos canais YouTube. E espero te ver mais vezes aqui, Douglas. Foi muito bom te conhecer pessoalmente, né? Porque tu trouxe essa solução para a nossa insegurança bancária, que esse foi o nosso assunto que nós discutimos hoje aqui com o João Pedro, o primo do Dom Pedro I. E foi muito importante e muito obrigada. E a gente espera para os próximos programas mais insegurança na sociedade, para a gente trazer pessoas tão especiais como o Douglas, que sanou todas as nossas dúvidas. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Isso é tecnologia para a vida.